Aleluia. Boa noite, povo de Deus que está me ouvindo agora neste momento na sua casa. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, no seu lar, na sua casa, aí no lugar onde você estiver, seja onde for. A presença do Senhor te alcança nesta hora, ela alcança o lugar onde você está. E ela pode tocar o seu coração, a sua alma, a sua mente, o seu espírito imediatamente, porque o Senhor, Ele é poderoso e Ele é onipotente, onipresente. Ele tem todo o poder e Ele está em todos os lugares. E isso nos faz ter a possibilidade de nos reunirmos mesmo estando em lugares separados. Nós estamos unidos em um só coração, em um só sentimento, em um só pensamento. E através da presença do Espírito Santo que nos conecta neste momento. Então feche os seus olhos aí onde você está na sua casa nessa hora. E comece a falar com o Senhor. Comece a agradecer ao Senhor por este Espírito que foi liberado sobre nós. Comece a agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que é capaz de estar conosco em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Não importa se você está feliz ou triste, se você está no mais alto monte ou no mais baixo vale. Não importa se você está em meio à tempestade ou diante de um sol lindo raiando sobre você. Não importa se você está livre ou se você está preso em algum lugar. A presença do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, está com você. Espírito Santo, nós celebramos, Senhor. Nós celebramos a Tua presença que é viva e eficaz. E nós te pedimos, Pai, nos direciona, Senhor, através da Tua palavra. Nos direciona, Senhor, para que nós possamos conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir em evoluir e conhecer a nós mesmos, para que nós sejamos verdadeiramente livres através de Jesus Cristo, Pai. Liberta-nos de nós mesmos, Pai, das nossas prisões mentais, das nossas prisões emocionais, das prisões das nossas memórias, Pai. Eu oro, eu intercedo neste momento por cada vida que está, Pai, assistindo neste momento este culto, o Imersão, Pai, para que a Tua presença alcance a cada um. Porque eu tenho certeza que se cada um está neste momento nos ouvindo, não importa se é agora, ao vivo ou se é depois, mas todas as pessoas que são alcançadas por algo, é porque elas precisam de alguma forma entender, ouvir e conhecer sobre aquilo, Senhor. E eu te agradeço por cada vida que o Senhor escolheu para ser tocado, para ser ministrado, para ser conscientizado e ter o conhecimento, ó Pai, sobre tudo aquilo que nós vamos falar nessa noite. Fica conosco, Pai, a nossa vida é Tua, este lugar é Teu, cada lar, Senhor, é Teu. Faça a Tua vontade, toma o Teu lugar em nós e em tudo o que nós fizemos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Esse hino, ele é tão antigo, mas ele é tão maravilhoso, eu amo ele. Todas as vezes que toca, ou todas as vezes que eu tenho o privilégio de cantar, eu fico assim, pensando em tudo que esse hino fala, né? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Incomparáveis são as promessas do Senhor para nós. E eu reforço tudo isso que nós cantamos aqui para você nessa hora e digo para você: incomparáveis são as promessas do Senhor para a sua vida, querido. Então não importa as circunstâncias que você esteja vivendo hoje, mas incomparáveis são as promessas do Senhor. E talvez você pense assim: não, eu não tenho uma promessa na minha vida. Não, eu não tenho algo ao que se esperar no futuro. Não. Todos nós temos promessas sobre nós. E talvez se você pense que você não tem promessa, comece a mergulhar neste livro, na palavra do Senhor, que vai te mostrar infinitas
multidões de promessas liberadas sobre a sua vida, liberadas sobre a sua casa, liberadas sobre a sua família, liberadas sobre o seu coração, que já está disponível pelo Senhor. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos nos apropriar de cada promessa, através da nossa vida, através da santidade, através da fé, porque sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Amém? E nós estamos nessa série de mensagens. Hoje é o terceiro dia de imersão, a terceira sexta-feira que nós falamos sobre este mesmo assunto, que são, os 5 comportamentos de pessoas que podem nos destruir. Nós estamos falando sobre comportamentos que muitas vezes vêm de outra pessoa, ou de nós mesmos, que pode destruir a nossa identidade, que pode destruir a nossa vida, que pode destruir a nossa motivação, que pode destruir a nossa esperança. E na primeira sexta-feira nós falamos sobre o comportamento de rejeitar. Quantos lembram? Quantos estão aí na sua casa já ouviram e lembram? Nós falamos sobre a rejeição, sobre as pessoas que muitas vezes nos rejeitam e como nós devemos nos comportar e agir quando as pessoas fazem isso conosco ou quando nós mesmos fazemos isso conosco. Segunda sexta-feira nós falamos sobre as pessoas que ficam constantemente lembrando o nosso passado. As pessoas que nós já fomos, as pessoas que um dia nós já deixamos de ser há muito tempo, mas muitas vezes nem os outros e nem nós mesmos nos permitimos viver algo novo. Nos permitimos viver um futuro glorioso, porque nós estamos ainda encarcerados por pessoas, muitas vezes, que nos lembram constantemente o nosso passado. Esses 2 comportamentos nós já falamos, que são comportamentos de pessoas que podem nos destruir. E hoje eu gostaria de falar para você um terceiro comportamento de pessoas que podem nos destruir. Ela pode vir de outro, mas essa outra pessoa também você pode considerar como você mesmo, que às vezes nós fazemos isso conosco mesmo. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor que está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Você que está com a Bíblia na sua casa, ou está com o celular na mão, você pode pesquisar. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu vou ler mais uma vez para a gente fixar isso. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite com esse terceiro comportamento? Qual que é, querido? O comportamento das pessoas que tentam nos desanimar. Desânimo. As pessoas tentam nos desanimar ou nós mesmos nos desanimamos diante de algumas circunstâncias. Quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos que a palavra do Senhor nos diz que nós colheremos sim algo. Nós temos um futuro, nós temos algo para viver, nós temos algo bom para colher daquilo que nós plantamos. Mas olha só para você ver que coisa, a palavra do Senhor coloca um porém. Esse se, grife aí na sua Bíblia, circule, passe marca texto, porque tem algumas coisas que são chave em alguns versículos e esse se é muito chave nesse versículo. Nós às vezes falamos que tudo que nós plantamos, nós colhemos, isso é uma grande verdade. Mas olha o que diz aqui, nós não devemos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher sim, com certeza, vírgula, se não desanimarmos. Há coisas que nós vamos viver, que nós só viveremos se nós não desanimarmos. Só que, querido, sempre vai ter uma pessoa na nossa vida que vai vir tentar nos desanimar. Sabe aquela pessoa, às vezes no trabalho, às vezes na família, que até você já rotula ela com algum outro nome, mas talvez você vai perceber que, na verdade, é uma pessoa desanimada. Aquela pessoa que chega no ambiente e já deixa o ambiente carregado.
aquela pessoa que só tem palavras negativas, aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que não tem esperança, aquela pessoa que não tem motivação, está sempre prostrada, está sempre cabisbaixo. E as pessoas desanimadas parecem que têm o dom do desânimo. Eu falo dom, por quê? Porque é como se fosse aquela laranja podre em meio às outras frutas que estão saudáveis. Vai contagiando, vai contaminando. Tem uma pessoa desanimada no meio de várias, ou as várias às vezes têm força suficiente para conseguir trazer essa pessoa para o ânimo, mas a maioria das vezes essa única pessoa desanimada consegue deixar o clima para baixo, consegue deixar uma reunião familiar chata, consegue deixar um encontro entre amigos pesado, um clima ruim. Por quê? Porque a pessoa está sempre na melancolia, reclamando sobre aquilo que está vivendo ou sobre aquilo que talvez não vai dar certo. Então, sempre vai ter uma pessoa. E o desânimo, querido, além de ser uma arma do inimigo, para as nossas vidas como cristão. Por quê? Porque ele entende que as promessas do Senhor, muitas promessas do Senhor, só se concretizarão na sua vida se não desanimarmos. O que a palavra diz? Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Ou seja, para você perseverar até o fim, é necessário que você não desanime. Então, isso é uma arma do diabo. Eu imagino o desânimo como uma nuvem que fica seguindo a pessoa, sabe? Como uma nuvem negra que fica perseguindo. Só que muitas vezes, o desânimo não é um sentimento de estar desanimado. Mas o desânimo muitas vezes é uma pessoa. Então são essas pessoas que nós precisamos estar com os olhos atentos para entender que muitas vezes elas vão estar ali o tempo todo tentando nos entristecer. Quando nós pegamos uma tradução da palavra, digamos, desânimo, né? Pegamos a etimologia lá desde da origem da palavra. Eu não peguei exatamente isso, mas o significado de desânimo quer dizer o quê? Sem alma. Sem alma. Como nós falarmos de imersão dentro de nós mesmos sem falar sobre desânimo? Por quê? Porque o desânimo é uma pessoa que está com a alma morta, uma alma adormecida. Existe um conceito meio popular que fala assim, que o desânimo é quando o corpo levanta, mas a alma continua na cama. Ou seja, quantas pessoas por aí, às vezes nós vemos, nos deparamos que está com o corpo andando por aí. Mas a alma está adormecida, a alma está cansada, a alma está, muitas vezes, até morta. Porque não tem mais a alegria de viver, porque não tem mais a esperança, porque reclama, porque nada está bom, porque tudo está ruim, nada vai dar certo, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas. O desânimo é alguém que está sem alma. E muitas vezes essas pessoas estão perto de nós. Mas é o que eu falei nas outras sextas-feiras, sobre a nossa autorresponsabilidade do quê? De não permitir que o comportamento das outras pessoas afetem como nós vamos viver. Muitas vezes há pessoas tentando de desanimar propositalmente, intencionalmente, ou às vezes despretensiosamente, sem perceber, por causa do comportamento dela. Mas a culpa não são dessas pessoas. A culpa é nossa. Nós é que permitimos o quanto a outra pessoa vai nos desanimar, porque nós permitimos que aquilo que traz dela, ela penetre na nossa vida. Então, é muito importante, querido, nós aprendermos a lidar com as pessoas assim, para nós não nos tornarmos como elas. Então, rapidamente eu quero falar aqui com você que está anotando na sua casa, todo o conteúdo dessa série, 3 atitudes para se livrar do comportamento de desanimar, o seu comportamento ou de outra pessoa. Então, reforçando, 3 atitudes para se livrar do comportamento e da pessoa desanimada. O que eu devo fazer, então, se isso acontece comigo? O que eu devo fazer, então, se há uma pessoa assim ao meu lado que tenta o tempo todo me desanimar? Como que eu devo me comportar? Como, então, eu devo agir? Primeiro, nada do que nós queremos mudar em nós
é possível sem a gente identificar as coisas. Então, primeiro de tudo identifique o desanimado. Ou seja, identifique na sua vida, no seu contexto, na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, quem é a pessoa desanimada. Reflete aí um pouquinho na sua casa. Quem é essa pessoa desanimada? Quem é essa pessoa negativa? Quem é essa pessoa que não tem motivação, não tem aspirações para aquilo que vai acontecer? Quem é essa pessoa? Mas para isso é importante a gente entender que há uma diferença entre as pessoas desanimadas crônicas, digamos assim. Os desanimados ou uma pessoa que está passando por um desânimo. É diferente. Circunstâncias da nossa vida, às vezes um problema, alguma coisa que nos aconteceu ou está acontecendo nos deixa desanimado. A circunstância nos leva a estar desanimado, desmotivado e sem esperança. Mas é diferente de alguém que é constantemente desanimado. A pessoa que é constantemente desanimado são essas que nós devemos atentar o nosso olhar e se preocupar com aquilo que ela está fazendo, que está interferindo na nossa vida, no modo como nós vivemos. Se estamos vivendo bem ou se estamos vivendo mal. Sabe por quê, querido? Porque você pode perceber, o desanimado, ele não gosta de ficar estacionado sozinho. Ele gosta de que alguém esteja ali estacionado com ele. Ele quer que alguém esteja ali parado no tempo com ele. Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar sempre ter uma companhia com ele. Dificilmente ele vai querer ficar sozinho naquelas circunstâncias. Mas ele vai querer atrair pessoas para que ele possa se sentir um pouco mais protegido, um pouco mais envolvido com pessoas, tentando fazer com que as pessoas pensem daquela mesma forma que ele. Passando a visão negativa, passando a visão de desânimo para as pessoas. Então, o desanimado, que a gente fala que é o crônico, que é aquela pessoa constantemente com uma visão desanimada, com uma motivação desanimada, ela não quer ficar parada sozinha. Mas ela vai sempre tentar fazer com que outra pessoa esteja junto com ela ali parado. Então, eu quero falar para você refletir. Como que você identifica essas pessoas que podem ser desanimadas, que estão aí na sua vida? Então, essas pessoas geralmente usam algumas frases comuns. E eu quero falar para você algumas frases aqui, rapidamente, só para você ver se tem pessoas assim do seu convívio, ou se você mesmo é essa pessoa. Porque talvez nós estamos falando aqui dos comportamentos que as pessoas fazem contra nós, que nos destroem, porém, às vezes, essa pessoa somos nós. E nós precisamos buscar a maturidade para reconhecermos em nós essas coisas, para vermos que nós somos essas pessoas, para que o Senhor nos cure, nos limpe, nos restaure, para que nós possamos então ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que leva a vida, ser uma pessoa que leva a esperança, ser uma pessoa que leva o ânimo, ser uma pessoa que leva a fé. E os desanimados não conseguem, dificilmente um desanimado tem fé. E olha as frases que os desanimados usam. Vamos lá, ver se você identifica alguém aí na sua casa, na sua família, do seu redor. Quais são as chances disso acontecer? Primeira frase. A pessoa está sempre questionando. Ah, mas será que isso aí é possível acontecer? Será que tem chance disso acontecer? Ah, isso aí parece meio impossível, isso aí é meio difícil. A pessoa não se anima com uma possibilidade do futuro, mas ela está sempre questionando quais são as chances disso acontecer. Segunda frase, nunca vai dar certo, é melhor nem tentar. Ou seja, aquela pessoa já tem o não. E aí não tento sim. Existe uma frase muito clichê que a gente fala para motivação, né? O não eu já tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar o sim. Mas tem pessoas que só olham o não que já tem e não vê mais possibilidade nenhuma de alcançar o sim em pequenas coisas. Então, olhe para ver o seu comportamento, o que você tem feito, como você tem olhado. Será que o seu primeiro pensamento é esse? Nunca vai dar certo? É melhor nem tentar? Próxima frase. Como é cansativo tentar várias vezes e nada acontecer. O desanimado se cansa facilmente. Porque nós devemos ter perseverança.
O que Tiago, capítulo 1, vai falar? Vai falar sobre as provações e que a provação tem um fim proveitoso. E qual que é o fim proveitoso da provação? O fim proveitoso é desenvolver a perseverança e a paciência. E quando nós desenvolvemos a perseverança e a paciência, nós adquirimos habilidades de ser maduros e íntegros. Então, nós alcançamos o objetivo pela qual aquela aprovação foi colocada na nossa vida. Leia depois Tiago todo. Seria importante você ler, porque é maravilhoso. Fala sobre a sabedoria, fala sobre as provações, fala sobre as tentações. Então, a pessoa que persevera é uma pessoa que tem bom ânimo. A palavra do Senhor nos diz, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se muitas vezes nós nos encontramos desanimados, nós precisamos olhar para Jesus e entender, Jesus venceu o mundo. Então eu também tenho a possibilidade de vencer através, não de mim mesmo, mas através do poder do Espírito Santo de Deus. Eu tenho possibilidade de também vencer. Então a perseverança é uma característica dos animados. Os desanimados se cansam facilmente e eles vão dizer, como é cansativo tentar várias vezes e nada acontecer. E desistem. E última frase, só para a gente entender, não era para ser tão difícil desse jeito. Sabe, você já notou, os desanimados, tudo é difícil. Tudo é difícil. Ah, é muito difícil. Ah, não é possível. Ah, vai ser difícil. Ah, vai demorar. Ah, isso aqui não vai dar certo. Ah, isso aqui. Tem uma mente negativa. Então, essas frases é para a gente nos ajudar a identificar a pessoa que pode estar desanimando a nossa vida. Porque às vezes nós nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados e às vezes nós não conseguimos encontrar a fonte daquilo. Às vezes a fonte daquilo é um problema, como eu disse. Mas às vezes a fonte daquilo é uma pessoa e nós precisamos identificar. E o identificar não é para a gente excluir a pessoa, não. Porque em algumas feridas, como a gente falou da rejeição, nós falamos das pessoas que lembram o tempo todo do nosso passado. Nós falamos sobre as duas escolhas que a pessoa tem. A escolha de se curar, o caminho da cura, ou a escolha de permanecer reproduzindo aquele comportamento. Só que o desanimado, às vezes a pessoa não está enxergando uma possibilidade, a pessoa já não tem um ânimo de ver. E aí eu penso que os desanimados nós podemos tentar influenciar positivamente essas pessoas. Através da mensagem de Jesus, através do poder da cruz, através da palavra de Deus, nós podemos incentivar e tentar fazer com que essas pessoas se sintam mais animadas através do nosso ânimo, da nossa motivação. E olha essa frase que legal de Albert Einstein, que fala assim, ó: a vida é igual a andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso se manter em movimento. Então a maior característica das pessoas desanimadas é porque elas estão paradas. Quem aí sabe andar de bicicleta, coloca sua mãozinha aí nos comentários. Eu acredito que boa parte dos adultos, né, sabem andar de bicicleta. E para andar de bicicleta, o que eu preciso para manter a bicicleta ali alinhada? Para manter a bicicleta em movimento, reto, sem cair. Eu preciso do movimento, eu preciso fazer a força, eu preciso pedalar, para que então eu consiga andar de bicicleta. Uma pessoa que está aprendendo, ela perde o equilíbrio. Por quê? Porque às vezes ela está devagar demais. Sabe quando vai parando, e você vai perdendo o equilíbrio e às vezes cai? Por quê? Porque quando não está em movimento, a tendência é cair. Então, se nós escolhemos o desânimo, se nós escolhemos olhar para as coisas e parar naquelas coisas, nos atentar aos obstáculos dos caminhos, nós vamos desequilibrar a nossa bicicleta, o nosso meio, o nosso veículo que nos conduz para o nosso caminho. Então, é importantíssimo nós nos mantermos em movimento, porque o movimento da vida, ficar em movimento, né, atividades, coisas, a obra de Deus, coisas que nos fazem estar em movimento, fazem com que nós não nos sentimos desanimados. Então, querido, se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer ser uma pessoa alegre, se você quer ser uma pessoa animada, você precisa se livrar
do desânimo. E para se livrar do desânimo, o primeiro item é identificar, então, as pessoas que podem estar sendo fonte do seu desânimo. Quando eu olho para a história do povo de Israel, eu vejo uma multidão, milhares de pessoas que saem de uma vida de cativeiro, de uma vida de escravidão, de uma vida de prisão, caminhando rumo a uma promessa, caminhando rumo a um destino, uma esperança nova dada por Deus através da libertação daquele povo. E nós vemos que ao longo do caminho, o que aconteceu? O povo começou a desanimar. E isso fez com que a caminhada deles fosse infinitamente mais longa do que verdadeiramente a caminhada levaria o tempo. A caminhada que eles levariam era infinitamente menor do que aquilo que eles caminharam no final das contas, que foram 40 anos. Por quê? Porque desanimaram. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que provavelmente, e isso não está na Bíblia, mas isso é um olhar interpretativo de tentar olhar aquela história e entender. E analisando o contexto que nós vivemos, nós podemos pensar na possibilidade de que, no meio daquela multidão motivada, que saía dançando, que saía atravessando o Mar Vermelho, né? Andando pelo deserto, recebendo maná do céu. O que aconteceu para esse povo desanimar? Provavelmente existia uma pessoa que começou a reclamar. Uma pessoa que começou a desanimar. Uma pessoa que começou a falar do calor. Uma pessoa que começou a reclamar do sapato que estava apertando o pé. Uma pessoa começou a reclamar que estava demorando demais. E aquilo provavelmente a outra escutou. E aí concordou, é verdade mesmo. Também estou achando. Eu acho que Moisés não está com nada. Ah, porque eu acho que Moisés não está sabendo de nada. E aí junta mais 2, 3 e vai e desanima o outro. Tudo começa por um desanimado. Toda a construção de um grupo que estava animado e de repente apagou a sua chama de motivação, provavelmente começou por um que começou a transmitir aquele pensamento negativo de desânimo para aquele grupo. Então é por isso que nós devemos ter cuidado com os desanimados. Primeiro item é esse. Segundo item, como me livrar dessas pessoas ou dos comportamentos. Depois que eu identifico, então, as pessoas que são as desanimadas, eu entro no item 2 que fala: o desanimado só olha para baixo. Sabe o que quer dizer esse segundo tópico? Quer dizer que todo desanimado ele só tem uma perspectiva. A menor perspectiva que tem. A perspectiva mais baixa, a perspectiva mais negativa. O desanimado tem uma leitura física, uma leitura fisiológica de prostração, que é olhar para baixo, andar cabisbaixo, andar se lamentando, andar com peso nas costas. Essas são as características do desanimado. E quando eu identifico esse desanimado no meu contexto, na minha vida, naquilo que eu vivo, eu preciso então fazer ao contrário do que ele faz. Se o desanimado olha para baixo, eu preciso olhar para cima. E aí nós vamos naquele versículo: eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos identificar os desanimados não simplesmente para excluí-los ou para deixá-los, não, mas para tentar ver aquilo que nós não devemos fazer. Se ele olha para baixo, eu olho para cima. Se ele se prostra, eu me ergo. Porque há muito mais chance de eu influenciar ele para ele se erguer do que eu permitir que ele influencie a mim e eu me desanimar. Se o comportamento é um olhar negativo, tenha um olhar positivo. Se o comportamento é reclamar da situação, tenha um olhar de soluções. Se o comportamento é sempre pontuar os problemas, tenha o comportamento de pontuar as respostas, as possibilidades de melhoria. O segundo ponto é isso. Tenha o comportamento contrário do desanimado. Observe o desanimado para não ser como ele. Porque se nós não nos preservarmos disso, nós acabamos nos comprometendo. Nós acabamos nos deixando ser seduzidos, vamos colocar assim,
pelo comportamento desanimado. E a vontade do Senhor não é essa. A vontade do Senhor é que os cristãos, é que aqueles que receberam a Cristo, é que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus andem em alegria, andem em amor, andem em esperança e não desanimados. Então nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes nós vamos estar desanimados por ocasiões, por circunstâncias. Pega um pouquinho de água para mim, Cintia. Por circunstâncias que nos acometem, isso é normal. Normal. Não vou falar que o tempo todo nós estamos bem felizes, não. Mas não se permita ser uma pessoa desanimada. Não se permita generalizar uma situação de vida para se comportar assim, então, em todas as outras. O desânimo vem de um aspecto de vida e as pessoas são desanimadas em todos os outros. Desistem, se entregam. E essa não é a vontade do Senhor para nós. Então nós precisamos entender que muitas vezes as respostas do Senhor demoram sim. Há coisas que nós não vamos ter realmente a solução na hora, não vamos. Nós vamos clamar e vai demorar para a gente entender. Obrigada. Vai demorar para a gente entender o porquê que Deus quer aquilo. Mas nós devemos lembrar deste versículo que diz que nós colheremos todos os bens que nós fazemos, todo o bem que nós fazemos, mas se não desanimarmos. Não se deixe desanimar, querido, porque se Deus te escolheu para algo, escuta bem isso. Se Deus te escolheu para algo, com toda a certeza o favor de Deus vai te alcançar. Porque você não está correndo atrás daquilo que o seu coração simplesmente quer. Você está simplesmente esperando aquilo que o Senhor já disse que vai fazer. Então não desanime esperando a promessa. Não desanime no caminho da promessa. Não desanime no deserto que te leva para Canaã. Não sejamos como o povo de Israel que desanime, sendo que tem a melhor das promessas no futuro. Mas vamos entender que muitas vezes nós vamos precisar esperar. E o segredo está no esperar e no confiar em Deus. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, primeiro tópico, identifique as pessoas, os desanimados. Segundo, se comporte completamente diferente do que Ele. Ele olha para baixo, você olha para cima. E terceiro, celebre as pequenas coisas e sorri. Sabe o que acontece, querido, conosco? Muitas vezes, nosso olhar está atento aos nossos grandes problemas. E nós temos, sim, muitos grandes problemas. E nosso olhar, às vezes, está simplesmente em esperar que Deus toque naquela área mais difícil da nossa vida. E, às vezes, nós condenamos, vamos colocar assim essa palavra, toda a nossa vida. Tudo que nós vivemos, o dia a dia que nós estamos vivendo, nós condicionamos a simplesmente estar alegres se a resposta daquela coisa específica o Senhor mandar. Aquilo se resolver, aquilo se esmurecer, aquilo cair por terra, aquilo se resolver. Nós passamos dia a dia condicionando a nossa alegria, a nossa celebração, a nossa vitória em cima apenas das grandes vitórias e das grandes conquistas. Mas a nossa vida não é assim. Não é o tempo todo que nós estamos conquistando grandes coisas. E se nós pensarmos assim, nós passaremos a maior parte do tempo infelizes, tristes, caídos. Por quê? Porque eu estou sempre olhando para aquilo que ainda não aconteceu. Eu estou sempre com os meus olhos atentos e fixos naquilo que Deus ainda não fez. Mas pelo contrário, querido, nós precisamos celebrar a cada detalhe pequeno, a cada pequena vitória que o Senhor concede para a nossa vida. O ar que nós respiramos, o pão na nossa mesa, a provisão que o Senhor tem feito. Às vezes uma nota boa do seu filho na escola, às vezes uma evolução física do seu filho, uma evolução intelectual do seu filho, às vezes um bom desempenho no trabalho de um dia, não simplesmente uma promoção.
Mas se aquilo que você fez naquele dia foi bom, saia feliz do seu dia de trabalho por isso. Saia feliz da sua casa, da sua família ali, por saber que ali vocês almoçaram, tiveram um dia bonito, um dia legal. Celebre as pequenas coisas. Não prenda a sua vida simplesmente nos grandes detalhes, que não são detalhes, né? Vamos dizer, nos grandes acontecimentos. Mas o segredo de não desanimar é encontrar a alegria em todos os detalhes que nós vivemos. Porque senão os grandes ficarão difíceis demais para se alcançar. Às vezes estabelecemos expectativas grandes demais, enquanto essas expectativas grandes demais não acontecem. E eu ando triste, esperando por aquilo que ainda não veio. E eu deixo de ser grato por aquilo que eu já tenho. Sabe, existe uma palavra muito bonita que fala em Salmo 37, capítulo 4, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe o que se traduz esse versículo? Agrada-te do Senhor? Quer dizer, esteja feliz com aquilo que o Senhor faz. Seja agradecido com aquilo que o Senhor te dá todos os dias. Seja agradecido com Deus por quem Ele é. Seja agradecido pelo que Ele já fez. Seja grato por aquilo que Ele está fazendo. E não simplesmente espere só que Ele faça aquilo que você quer que Ele faça. Mas o segredo está na gratidão por aquilo que o Senhor é, por aquilo que Ele já faz, por todo o privilégio que Ele já nos dá no dia de hoje. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tenha um coração grato, querido. Tenha um coração grato e Deus vai fazer o resto. Celebre a cada pequenas coisas. Em meio a tantas famílias, às vezes, perecendo, passando fome numa situação dessa que nós estamos vivendo. No meio de famílias, às vezes, que estão sendo destruídas financeiramente e emocionalmente, talvez, por conta dessa pandemia. Olhe para a sua casa e consiga agradecer a Deus por aquilo que você vive, pela provisão que Ele tem te dado, pela alegria e pelo amor que ainda há dentro da sua casa. Celebre as coisas que realmente têm valor. Dê valor ao que é valoroso para o Senhor. Celebre e ensine também os desanimados a celebrar. Então, nós é que influenciaremos os desanimados a se animar. Enquanto o desanimado vai tentar nos fazer cair, nos fazer esmurecer, nos fazer olhar com o olhar e com a ótica negativa dele, nós faremos o contrário. Não, espera aí, não é assim. Olha só, mas seja grata pela sua vida, seja grata a Deus pelo que você tem, seja grata a Deus por isso, olha o que Deus fez, olha aquilo ali que Deus fez. Ajude esse desanimado a encontrar um ânimo naquilo que Deus está fazendo para ele hoje. Ajude a mudar esse olhar desse desanimado. E claro, tem umas pessoas que escolhem estar nessa posição, é o que eu sempre friso. E aí, nem Deus quer que a gente fique carregando esse fardo. De ficar o tempo todo constantemente tentando puxar as pessoas à força a ter um comportamento que a pessoa já determinou que ela não quer desenvolver. Ela não quer sair deste lugar. Então, você vai influenciar positivamente, sim, com a sua vida. Mas isso não quer dizer que você vai ficar refém constantemente dessas pessoas que escolhem não se curar, não mudar, não melhorar. Mas para aquelas que você vê que ainda há esperança, influencie positivamente. Chova motivação nos desanimados. Olhe sempre para as coisas pelo lado do ânimo. Tudo na sua vida. Então eu quero que neste momento você reflita em como está a sua forma de pensar, querido. Aí na sua casa. Como tem sido o seu olhar diante de todas as coisas que têm acontecido? Qual tem sido o seu olhar diante de tudo que nós estamos vivendo? Quais são os seus primeiros pensamentos em todos os contextos da sua vida? Seja financeiro, seja conjugal, seja familiar, seja físico. Qual tem sido? Tem sido um comportamento de desanimado? Tem sido um comportamento de alguém que está motivado? E a palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força.
Então, se você está sem força, se você está desanimado, se você está cansado, sobrecarregado, a palavra diz: vinde a mim, vinde a Jesus, vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, que Ele vai te aliviar e Ele vai dar descanso para a sua alma. Então você vai se encher de motivação, se encher de alegria, se encher de vigor, se encher da presença do Senhor, para ser então uma pessoa animada. Então, querido, não deixe que o desânimo te alcance. Não deixe que essa arma do diabo para os tempos de hoje alcance a sua vida, alcance os seus pensamentos, alcance os teus comportamentos. Mas que nós possamos viver a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que fala: nós estamos perplexos, mas não desanimados. Nós podemos sim, queridos, estar perplexos por aquilo que acontece conosco. Eu não acredito nisso, estou perplexo com essa luta, estou perplexo com essa situação, eu estou perplexo com esse contexto, porém, não desanimados, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento, aí onde você está, e comece a falar para o Senhor aquilo que tem te desanimado, se é uma circunstância. Se é uma circunstância que hoje você não consegue olhar de forma diferente e tem te desanimado, entregue no altar do Senhor nessa noite. Entregue no altar do Senhor neste momento, aí onde você estiver. E se talvez seja uma pessoa, se o desânimo da sua vida é uma pessoa, entregue essas pessoas nas mãos do Senhor e peça para o Senhor: Senhor, toque nessas pessoas. Derrama a tua alegria sobre elas. Me dê sabedoria de influenciar positivamente essas pessoas, para que eu possa animá-las ao invés delas me desanimarem. Que eu possa levar vida para ela ao invés dela me trazer morte. Que eu possa levar esperança para ela ao invés de ela me trazer desesperança. Pai Todo-Poderoso, nós oramos neste momento por cada vida que ouviu essa palavra, por cada pessoa, Senhor, conectada neste momento, ou aquelas que ainda ouvirão. Pai, eu clamo a Ti, para que o Senhor dê ânimo, dê força, revigore, Senhor Jesus Cristo, renove o espírito